Chegamos ao conjunto dos números reais. E o conjunto dos números reais é a união dos conjuntos dos números racionais e irracionais. Ou seja, o conjunto R é o conjunto Q unido ao conjunto I. Então, os números reais têm a sua representação e característica como sendo todos os números que podem ser representados em cima de uma reta numérica, bem como qualquer número resultante das operações básicas, lembrando que aqui está subentendida a operação de potenciação, uma vez que é uma consequência da multiplicação. E aí, como nós já vimos fazendo a correspondência entre os números, né, dos demais conjuntos anteriores, naturais, inteiros, racionais e irracionais, com pontos em cima da reta numérica, o conjunto R, então, por ser a união do conjunto Q com o conjunto I, vai ser exatamente uma reta onde todos os seus pontos correspondem a números. Então está aqui uma das justificativas, né? Os números reais têm correspondência biunívoca, ou seja, cada número real tem um correspondente valor, que é no caso um ponto, em uma reta. E sendo assim, cada ponto P em uma reta numérica está associado a um único número real, assim como cada número real está associado a um único ponto na reta. Então, se a gente aceita essa condição, qualquer ponto que eu tiver aqui sobre a reta vai corresponder a um número real. Então, aqui nós temos o conjunto R representado por essa reta, e aqui o conjunto R agora demarcado por algumas unidades racionais, né? Alguns valores racionais. E à medida que eu movimento aqui, colocando aqui essa posição como zero, eu movimento o ponto P, e vou obtendo vários números racionais. Lembrando que os racionais, como eu expliquei quando eu falei do conjunto dos irracionais, os números racionais são aproximações de números irracionais. Então, à medida que eu vou movimentando o ponto P aqui, tanto para a parte positiva como para a parte negativa, como a gente consegue observar aqui na janela dupla, nós vamos tendo várias frações, vários números racionais aqui correspondente à posição do número P. Então, esse número aí, por exemplo, que está sendo mostrado, 16.413 dividido por 12.695, é um número que está próximo de menos 1,3. À medida que a gente vai ampliando aqui, a gente vai percebendo que é um número que está entre menos 1,3 e menos 1,29. Novamente, menos 1,294 milésimos, menos 1,292 milésimos. Então, a ideia aqui é mostrar justamente essa caracterização dos números reais. A grande ideia dos números reais é fazer com que na matemática e também nas operações a gente consiga ter continuidade entre valores, ou seja, para que não haja interrupções ou os números deem saltos, ou seja, de um racional saltando para outro racional. Então, quando a gente aceita os números reais, os números correm as casas decimais, vamos assim dizer, de uma forma contínua, elas não vão saltando. Então, por mais que, como foi mencionado, que existem números irracionais entre os racionais, quando a gente aceita que esses números todos são reais, então a gente vai, por exemplo, assim como está sendo mostrado, deslocar o ponto P aqui de um número decimal, ou seja, de um número racional para outro racional, sem haver interrupção nas representações dos seus respectivos valores. Complementando essa explicação, o que justifica essa ideia é justamente a representação de intervalos numéricos, ou seja, para que haja continuidade entre os números,
é necessário a gente considerar uma faixa de valores para esses números. Então começamos inicialmente com a representação do conjunto R. O conjunto R, como ele é representado geometricamente como uma reta, e uma reta ela é infinita, então ela vai de menos infinito, lembrando que toda vez que formos utilizar um infinito, a gente vai colocar o colchetes voltado para fora, ou seja, representando que ele está aberto, de menos infinito até mais infinito. Então, aberto e menos infinito, aberto e mais infinito. Então, o conjunto A, que tem todos os elementos que vai de menos infinito até mais infinito, esse conjunto A é igual ao conjunto R. Seus elementos têm correspondência com o conjunto R, ou seja, é o próprio conjunto R. Agora, se eu digo que o conjunto A tem um extremo inferior, ou seja, ele começa a partir de algum número, por exemplo, aqui ele é maior do que menos 4, lembrando que, explicando aqui mais detalhadamente, a parte verde aqui da reta é exatamente a mesma da parte verde sobre esse segmento, que nós vamos chamar a partir de agora de intervalo. Então, é a mesma representação. Então, começa em menos 4, qualquer número que estiver antes de menos 4 serve para a representação, então ele vai começar a partir do menos 4 para mais, ou seja, vai aumentando os números aqui, voltando para menos 3, menos 2, menos 1 e assim por diante. Então esse intervalo, que pode ser representado aberto em menos 4, porque está aberto aqui, a bolinha aberta, estão vendo? É a mesma bolinha aberta daqui. Eu posso dizer também que o menos 4 também entra na conta, então vou inverter o sinal do colchete. Então o colchete estava para fora, agora ficou para dentro. Então começa em menos 4 e vai para o infinito positivo. Se eu disser que além do menor valor também tem um maior valor, ou seja, tem extremo superior, eu posso dizer, por exemplo, que é de menos 4 até 2. Lembrando que o 2 aqui não vai entrar porque ele é aberto, mas eu posso fechar também se for o caso. Se eu disser que o 2 participa do intervalo, então fechado em menos 4, fechado em 2. Se eu quiser que ele não participe, eu vou inverter aqui o colchete. Então novamente, quando ele participa é menor ou igual. Quando ele não participa é só menor. Mesma coisa com o 4. Quando o menos 4, melhor dizendo, quando o menos 4 participa, ou seja, o intervalo é fechado, é maior ou igual. Quando ele não participa, é apenas maior. Então aqui agora a gente pode ter diversas possibilidades de representação. Aqui nós temos um intervalo entre dois números. Eu posso ter um intervalo que tem apenas um extremo superior, que é o exemplo contrário ao exemplo inicial, ou seja, vem de menos infinito aberto até 1. Como 1 também está aberto, então colchete voltado para fora. No sinal da desigualdade aqui não tem o igual. Quando é fechado tem o igual, ou seja, menor ou igual, aqui é apenas menor. E aí a gente pode, com esse applet aqui, representar vários tipos de intervalos reais, abertos e fechados. E aí, dando completude e relação desse conteúdo de conjuntos numéricos com o conjunto de conjuntos e suas operações, eu trouxe aqui um outro applet desenvolvido para mostrar que as operações entre conjuntos, união, interseção, diferença, fazem parte também da representação de intervalos. Isso vai ser muito útil quando a gente for estudar, por exemplo, funções. Então, eu tenho aqui, por exemplo, a seguinte questão: monte os intervalos A e B arrastando os pontos extremos
sobre as retas. A reta vermelha contém o intervalo A e a azul intervalo B. Observe as operações união, que no caso aqui está sendo representado pelo intervalo verde, interseção pelo intervalo marrom e diferença pelo intervalo rosa. Então o conjunto A, como está aqui definido, ele está aberto em -1, limite inferior de A aberto. Se eu quisesse que o limite inferior de A fosse fechado, eu colocaria esse, por exemplo. Então, voltando, limite inferior de A aberto. Então, é maior do que -1, porque -1 não participa por ser aberto, e menor é igual a 4. Então está fechado em 4 aqui, limite superior de A fechado. Esse F aqui de fechado, esse S de superior e A do conjunto A. Então o conjunto A começa a partir de -1 e vai até o 4, inclusive o 4. O conjunto B, essa representação por lei, essa aqui é a representação por intervalo, aberto em -1, fechado em 4. O conjunto aberto também pode ser representado aqui. Quando for aberto, a gente não coloca as alças, as abas aqui do colchete, ou então coloque-o voltado para fora. O conjunto B, aberto em -3, fechado em 3. Então em -3 aqui, que está aqui embaixo, ó, se eu não mencionei ainda, eu estou mencionando agora, -3 e vai até 3. Então esse é o conjunto B. Todos os números que estão nessa região, nesse intervalo, todos os números reais que estão nesse intervalo, fazem parte do conjunto B. Todos os números que estão nesse intervalo fazem parte do conjunto A. A união desses dois conjuntos, a gente vai apenas representar os limitantes superior e inferior de ambos, ou seja, como o conjunto B começa em -3, então esse vai ser o menor número possível, então -3. Como o conjunto A tem o maior número superior, que é 4, que termina em 4, já que B termina em 3, então a união desses dois conjuntos vai de -3 até 4, aberta em -3, fechada em 4. A interseção entre eles, observar agora a interseção, é a região comum, que é essa região aqui que eu estou destacando, que está aqui embaixo de marrom, que começa em -1, que pertence a A e pertence a B também. Começa em -1 não, a partir de -1 e vai até 3. Então a interseção entre esses dois conjuntos são os números que estão a partir de -1 e até 3, inclusive o 3. E a diferença entre eles é justamente as duas regiões, no caso aqui, se eu disser A menos B, porque a diferença entre A e B é a região que eu tenho em A e não tenho em B. Então no caso 3 e 4 aqui, aberto em 3, fechado em 4. E a outra região é justamente aberta em -1 até -3, que é essa região aqui, unido com essa outra região. Por isso que ficou -1 até -3 unido a 3 e 4. E aí eu, como aqui é interativo, eu posso modificar estes intervalos reais e observar o seu comportamento e as suas respectivas representações. Posso dizer, por exemplo, que o conjunto B tem mais elementos que o conjunto A, ou melhor dizendo, o intervalo do conjunto B ultrapassa o intervalo do conjunto A, como é o caso aqui agora. A gente observa que houve uma mudança no comportamento das representações. E a construção aqui serve justamente para mostrar que as operações entre conjuntos vão servir para representar intervalos reais
que vão satisfazer uma determinada lei, função, enfim. Retomando ao estudo dos conjuntos dos números reais aqui, só faltou a gente comentar que o conjunto dos números reais, por ser a reunião dos conjuntos racionais e irracionais, nos permite então trabalhar todas as operações básicas e, a partir disso, por ser um conjunto que tem seus números listados de forma contínua, realizar operações entre esses números, o que na prática é chamada de funções ou expressões. E aí, para terminar aqui a explanação feita, um ponto a considerar, uma última consideração é que todo número que estiver sobre a reta é um número real. Então, todo número que estiver fora de uma reta, no caso que se o eixo x no plano cartesiano é o eixo real, todo número que estiver fora do eixo x não é um número real. E aí, ainda no ensino médio, que eu faltei comentar isso, que até o ensino médio estuda os reais, e no ensino médio estuda também o conjunto dos números complexos. Então, de uma forma bem enxuta, dizer que um número é complexo é justamente quando esse número não pertence a uma reta. Então, por exemplo, eu coloco um ponto aqui, esse ponto está fora da reta real, então esse ponto aqui corresponde a um número complexo. E a palavra complexa vem justamente por conta de que vai precisar não apenas uma operação, que no caso é uma operação de orientação, dizer qual é a posição do ponto P em relação à origem, mas agora dizer qual é a posição e qual é o ângulo direcional, ou seja, em que direção esse ponto se encontra. Então esse ponto vai caminhar aqui de forma livre, então eu preciso de duas informações: do ângulo e da distância. Daí que os números complexos são estudados dessa maneira. Quem tiver mais, assim que a gente tiver mais aprofundado mais no assunto, a gente detalha melhor sobre esses aspectos dos números complexos. Mas a ideia aqui foi mostrar justamente que se um ponto não está sobre a reta, esse ponto não pode ser um número real e, portanto, é um número complexo. No plano, é claro.